Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre A Queda de Albert Camus, mais um livraço, viu, pessoal? A gente vai percebendo que são eventos para mostrar pra gente como ele se sente culpado por algo que ele não fez. Eis o pulo do gato. Como é um livro em segunda pessoa, né, ele está sempre contando sua história para mais alguém, acaba que parece também que ele está conversando conosco. Então, o próprio leitor acaba se colocando neste livro de alguma forma, ou como quem está ouvindo a história, ou também se identificando com este narrador, porque quando você lê uma coisa em primeira pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né, você está lendo desse jeito. Então você se coloca na posição deste personagem. Então a construção deste texto aqui é toda bem interessante, viu, pessoal? Tranquilizemo-nos. É tarde demais agora. Será sempre tarde demais. Felizmente. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre A Queda de Albert Camus, mais um livraço, viu, pessoal? Este aqui é um livro de 1956 e é também o último romance escrito pelo autor, ele falece em 1960. Aqui nós encontramos uma espécie de monólogo. Na verdade, ele está, né, o nosso narrador e personagem principal está conversando com alguém, né, que ele vai chamar de cher ami, né, que é meu caro amigo, né, enfim. E este outro personagem, este interlocutor, nunca aparece aqui no texto. Na verdade, ele aparece através dos olhos do nosso narrador. Ele vai fazer algumas perguntas retóricas, assim, ele sabe as respostas, ele vai, enfim, preenchendo as lacunas pra gente. Então, acaba que durante a leitura deste livro nós fazemos uma ideia desta figura. A gente sabe a profissão dele, ele também é um advogado. Enfim, a gente vai formando aí na nossa cabeça esta personagem que está ouvindo o relato do narrador, mas como é um livro em segunda pessoa, né, ele está sempre contando sua história para mais alguém, acaba que parece também que ele está conversando conosco. Então, o próprio leitor acaba se colocando neste livro de alguma forma, ou como quem está ouvindo a história, ou também se identificando com este narrador, porque quando você lê uma coisa em primeira pessoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Você está lendo desse jeito. Então você se coloca na posição deste personagem. Então a construção deste texto aqui é toda bem interessante, viu, pessoal? E para quem leu recentemente junto comigo lá no nosso clubão, Memórias do Subsolo, vocês vão encontrar bastante semelhança entre este personagem e o Homem do Subsolo de Dostoiévski também. Lá a gente tem algo que vai ser considerado como precursor do existencialismo, né? Dostoiévski escreve aquilo muito antes desta nomenclatura existir até, né? Enfim. Então, você tem ali uma figura repensando sua própria vida a partir de memórias que ele vai contando pra gente. São 3 episódios, basicamente, ali naquele livro que ele vai contar. Aqui nós temos apenas o episódio de virada na vida deste personagem que vai ser esmiuçado, né? Então, tudo que você está lendo aqui neste livro é devido a este acontecimento na vida desta pessoa. Existe um ponto de virada ali e aquilo é de grande importância para ele e ele vai contar sobre isso aqui neste livro pra gente também. Só que assim, a gente vai percebendo que são eventos, né? Existem os pequenos eventos, este grande evento, são eventos para mostrar pra gente como ele se sente culpado por algo que ele não fez. Eis o pulo do gato. E existe toda uma questão aqui de se colocar em situações difíceis para pagar por essa culpa. Então, existe um negocinho aí de autoflagelo nesses personagens, tanto lá no Homem do Subsolo como aqui também, né? Eles se colocam em situações até para sofrer algum tipo de violência, sabe? É uma coisa meio Clube da Luta, né? Você vai encontrar nesses 2 livros. Aqui um pouco menos do que lá no Homem do Subsolo, mas aqui você vai, né, se deparar também com esses momentos em que o narrador tá te contando algumas coisas muito incomodativas, situações pelas quais ele não precisaria passar, mas ele está passando. Mas aqui nós temos um motivo bem claro, né? Então, o que acontece aqui é o seguinte: no início deste livro, nós estamos junto com o Jean-Baptiste Clément, este é o nome aqui do nosso personagem principal, em um boteco em Amsterdã. É um bairro, assim, periclitante. Ele vai dizer que é bairro dos marinheiros, mas existem vários bordéis ali naquela rua também, então a gente entende que é um bairro da luz vermelha ou algo do tipo. Então, é um muquifo. Mas, curiosamente, este muquifo é bem frequentado também. Então, é um lugar onde pessoas de todas as classes sociais ali,
enfim, se encontram. E ele aparentemente frequenta este lugar com o intuito de conversar com pessoas diferentes. Mas aí, assim, uma coisa curiosa é a seguinte: ele nunca vai interpelar os pobres, né? O pessoal que vive ali naquela situação, né? Que se insere direitinho ali naquele bairro. Não. Ele vai sempre procurar por aquelas pessoas que destoam. De certa forma, ele também destoa. Quando ele vai falar de si mesmo aqui nos primeiros capítulos deste livro, a gente vai percebendo que ele é um cara que se acha. Então ele vai dizer, inclusive, o quão bonito ele é, certo? Então, e ele é esta figura, assim, com moral muito acima dos homens, inteligência acima da média, homem do subsolo aqui também. Então, ele é este advogado que fazia muitos trabalhos pro bono. E aí você vai percebendo que ele realmente, né, ajudava as pessoas, né? Ele vai contar aqui sobre como ele ajudou o marido de uma senhora que depois ficou toda agradecida, não sei o que lá. Então, tudo isso vai alimentando seu ego. Ele também faz muito sucesso com a mulherada, esse tipo de coisa, sabe? Ele ajuda cegos a atravessarem ruas, sabe assim? Todo tipo de boa ação que você puder imaginar, ele pratica. E aí você pensa assim, ah, que cara bacana, né? Mas você vai vendo que mesmo quando ele tá te contando isso, ele não parece tão bacana assim. Aos poucos você vai percebendo, porque ele mesmo vai te contar também, que ele fazia tudo isso para se sentir bem, para receber aplausos dos outros, né, para receber biscoitos, então, só para ganhar like, né, ele tá fazendo isso aqui. E conforme ele vai te dizendo isso, ele vai extrapolando, né? Quando você vai até lendo assim e pensando, ah, tá, ele é bacana, né? Ele é um advogado que ajuda as pessoas, né, que estão precisando ali, não tem condições de pagar pelo seu serviço e tudo mais. Você até pensa, né, alguma coisa a respeito dele. Ele vai dando vários exemplos ali de suas boas ações, mas quando ele chega no velhinho atravessando a rua, né, o cego atravessando a rua, você já fala assim, cara, tá um pouco demais isso aqui. Então, tem algumas coisas aqui neste livro que são ironias, né, mas de propósito, obviamente, e você tem aqui também uma questão de que as coisas vão ficando meio engraçadas na boca desse personagem. Você não compra o que ele diz. E principalmente quando você começa a perceber que ele realmente, e ele admite isso, que ele está fazendo aquilo para receber um tapinha nas costas. Então é essa satisfação, né, essa validação que faz com que ele se sinta realmente essa figura maravilhosa. Só que o que é que vai acontecer? Ele está sempre ajudando os outros, ele se diz aqui um homem apaixonado pela humanidade, esse tipo de coisa, não é mesmo? Só que um belo dia ele está voltando para casa e ele nota uma moça numa ponte. E aí, por algum motivo, ele nota que tem alguma coisa esquisita acontecendo com aquela moça na ponte, mas ele não para. Logo ele, que é o cara apaixonado pela humanidade, ajuda todo mundo, ajuda velhinhos a atravessarem a rua, esse tipo de coisa. Ele não faz nada, ele simplesmente continua. Só que ele ouve um barulho. Depois que ele passa da ponte, ele ouve um barulho. E aí ele se dá conta de que aquela moça pulou da ponte para se afogar. E de novo, ele não faz nada, ele não volta atrás, ele não avisa ninguém, ele simplesmente vai para casa, ele fica com aquilo na cabeça e volta para casa. Mas assim, vida que segue. Depois de um tempo, passou bastante tempo, aí um belo dia ele tá passando pela mesma ponte e ele ouve uma gargalhada, assim, um pessoal rindo. E aí ele meio que associa essa risada àquilo que aconteceu, né? E ele não parou para ajudar. Então, ele se lembra daquele dia em que ele viu aquela moça que se jogou da ponte, que ele não parou, mas aquela risada é como se fosse para ele uma risada de escárnio. Então, é como se mais alguém soubesse, além dele, que ele fez aquilo. Aliás, que ele não fez aquilo. Ele se omitiu, né? Ele não ajudou de propósito ali naquele momento. Ele poderia ter feito alguma... Ele notou que tinha uma coisa errada com aquela moça. Então aquela risada, aquela gargalhada que ele ouve ao passar pela ponte vai ser o ponto de virada. Porque ali ele vai entender, não que ele já não soubesse, mas ele vai entender, vai cair a ficha de que ele só se fazia de bom moço para receber os biscoitos da vida. Então, a partir daquele momento, existe uma ruptura. Então, ele não consegue mais fingir ser aquilo que ele não é. E aí ele começa a sua autopunição. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai se mudar de vez de Paris para Amsterdã. Então vamos voltar aqui rapidinho ao título do livro, A Queda. Então você já tem aí a queda da moça, né, que se jogou ali da ponte, e você tem também esta queda geográfica, veja bem. Então ele sai de Paris e vai para Amsterdã, os Países Baixos. Não é uma queda tão longa assim, né? Eles não estão assim, em termos de, agora esqueci a palavra, mas aquela altitude, né, com relação ao mar, não são cidades tão diferentes assim, não, em termos de altitude. Mas a questão é, geograficamente, você olha para o mapa, né, se você sai para Paris e vai para Amsterdã, você está descendo
descendo um pouquinho. Mas não é só isso. Existe uma questão de queda relacionada à cidade de Amsterdã, que é histórica. Então ele vai aqui no começo do livro, ele vai contar para o interlocutor e para a gente também que a história daquela cidade é toda meio esquisita, né? Existe toda uma questão de exploração, de escravidão, tem uma história bem complicada de assumir aspectos culturais de outros lugares também, como seus, apropriação, né? Então, tem tudo isso aqui, né? Mas principalmente a questão da escravidão. É uma questão na qual ele vai bater bastante aqui neste livro. Então, assim, ele está falando da escravidão mesmo, das pessoas que foram escravizadas e trabalharam, né, forçadamente ali, aquela coisa toda, mas ele também está falando de uma escravidão que vem de imposições da sociedade. Então, você dançar conforme a música para se encaixar na sociedade, né, funcionar direitinho no seu trabalho, funcionar direitinho dentro da sua família, dentro da sua religião, não sei o que lá. Isso te cerceia e isto faz com que você, de certa forma, funcione como um escravizado também. Então, isso tá tudo aqui no livro, tá, gente? Bom, ele vai desenvolver essa ideia aqui ao longo do livro todo. Você vai vendo que ele é um cara cheio de preconceitos também, então ele vai usar alguns termos que eu nem posso usar aqui no YouTube, mas estão aqui para descrever algumas pessoas que estão ali naquele bar. Ele está num muquifo, pessoal, só para vocês entenderem o que Amsterdã representa aqui neste livro. E aí todo mundo, né, que esteve em Amsterdã costuma dizer, não, é uma cidade maravilhosa, todo mundo adora. Mas aí você lê esse livro e você fala, ué... Então, tem ali a questão de que ele está nesse muquifo, e o nome do muquifo, do boteco lá que eles estão, é bem interessante, porque é Mexico City. Aí você tem que escrever Mexico City, ou imaginar a palavra aí, ó. Tira o me, fica City. Cocito é o nome de um rio que atravessa o Hades, é um dos rios do Hades, também conhecido como o Rio das Lamentações. Ó o pessoal do Ecos Eternos aí, ó. Mitologia tá em todo lugar, né? Tá inclusive em Amsterdã, mas enfim. Você tem aí, além de ser o Rio das Lamentações, você tem também uma outra menção deste rio que vai aparecer no Inferno de Dante. E ele vai comparar esta cidade de Amsterdã com o Inferno de Dante também. Cocito é um rio que corre no círculo mais baixo do inferno, que é o círculo onde estão os traidores. Então, para Dante, ou sei lá, de repente para a Igreja Católica como tudo, eu acredito que é só para Dante mesmo, o pior que você pode ser, o seu pior pecado é ser um traidor. E assim, não é só o traidor que trai a esposa, não é isso. Você trai seu amigo, você trai sua pátria, você trai seu povo, você é um traidor. Então você está lá no pior círculo do inferno. Então Cocito é este rio que atravessa também este último círculo do inferno. De qualquer forma, você está aí prestando atenção nesta história, você está lendo esta história a respeito deste cara que está interpelando estranhos dentro deste bar. Já contextualizei bem o bar aí para vocês. Pois é, e ele se coloca como um juiz penitente. Então nós vamos entender o que ele quer dizer a respeito disso. Então veja bem, ele era este advogadão lá de Paris, tinha um escritório chiquérrimo, não sei o que lá, vivia uma vida maravilhosa lá, mas ele vai para Amsterdã. Quando ele faz essa queda geográfica, ele está saindo de Paris, está indo para Amsterdã, ele vai passar por um outro tipo de queda também, que é a queda de, sei lá, financeira mesmo, de estilo de vida, né? Então ele vai viver uma vida mais simples, por isso ele tá lá no Mexico City, e ele vai deixar de atuar em causas nobres, deixar de defender pessoas que mereciam ser defendidas para defender a ralé. Queremos dizer que ele está, então, defendendo agora prostitutas, assassinos, estupradores, entendeu? Ele se tornou este tipo de advogado de porta de cadeia. Então, você vai vendo que tudo o que vai acontecendo com ele são escolhas que ele fez e tudo tem a ver com a culpa que ele passou a sentir a partir do momento em que ele caiu a ficha de que ele poderia ter ajudado aquela moça e não ajudou. Outra coisa também, a queda dele é paulatina, vai acontecendo assim em etapas. Então, primeiro tem um momento em que ele tá preso no trânsito, né, de Paris, e aí tá caótico o trânsito, não sei o que lá, e aí tem um motoqueiro caído no meio da rua, e aí tá todo mundo buzinando, tá um inferno. Imagine um inferno no meio do trânsito. E aí esse motoqueiro tá meio que na frente dele. Então ele sai do carro e fala pro cara assim, poxa, vamos levantar, né, você tá atrapalhando o trânsito aí. E o cara meio que fica pé da vida com ele. Típica briga de trânsito mesmo. Começa a se xingar, aquela coisa toda. Na verdade, isso tá acontecendo
acontecendo quando o Jean-Baptiste ainda tá no carro, né? Tá sentado nessa baixa janelinha e começa a falar pro cara levantar. E aí o cara começa a xingar ele, o que ele faz? Né? Ele sai do carro no intuito de ir agredir o motorista da moto, né? O motoqueiro. E aí você tem os populares ali, o pessoal que tá ao redor, impedindo, né, o Jean-Baptiste de agredir aquele rapaz. Nisso dele tá sendo segurado, esse rapaz vai aproveitar para dar-lhe um bofetão na cara e sai com a moto. E ele fica ultrajado, porque assim, aquilo que ele ia fazer não ia beneficiar apenas a si mesmo. Né? Não é que apenas ele conseguiria chegar onde ele precisava estar, mas todo mundo ali que estava atrás dele também conseguiria, né, chegar em casa no horário. Né? Ele ajudaria todo mundo ali. E de repente ele está sendo punido por ter movimentado ali aquele motoqueiro para sair logo dali. Então ele se sente ultrajado e aí entra um outro momento super memórias do subsolo aqui, porque ele começa a remoer esse soco que ele levou na cara desse motoqueiro e ele começa a se imaginar reencontrando esse cara e dando troco, sabe? Então, super Dostoiévski aqui. Mas enfim, é isso que tá acontecendo com ele, né? Num primeiro momento foi esse bofetão, né, que o deixou ultrajado e que o colocou em seu lugar. Então ele não é este paladino do bem-estar da humanidade. Não, ele é um cara que leva bofetão no meio da rua, né? Então tá. Aí outra coisa que vai acontecer também. No começo do livro ele tava super se vangloriando que ele faz muito sucesso com as mulheres e que o seu objetivo era sempre fazer com que aquelas mulheres dissessem qualquer coisa, tipo, você é o melhor homem que eu já tive na minha vida, ou quero ser só sua, sabe, esse tipo de coisa. E, curiosamente, era isso o que ele esperava ouvir dessas mulheres, mas sempre que ele chegava, que ele atingia este objetivo, ele perdia interesse nessas mulheres. Então ele conta tudo isso, né, você vai pensar, nossa, é um garanhão, né? Só que existe também uma moça que vai, né, ficar desagradada, digamos assim, da performance dele, e vai meio que começar a espalhar que ele não é de nada, entendeu? Então, nós temos aí uma segunda etapa aí da queda deste rapaz também. E aí chega a moça da ponte, e dali a pouco ele vai, né, ter aquela epifania quando ele ouve a risada ali na ponte também, e enfim, aquele é o ponto final, é como se a coisa estivesse descendo também, existe uma queda acontecendo, e quando aquilo ali acontece, é o fundo do poço para ele precisa mudar. Então, ele vai viver essa vida mais simples, vai, né, começar a circular ali o gueto de Amsterdã, digamos assim, e ele vai também, faz parte dessa autopenitência dele, ajudar os outros. Então, como é que ele continua ajudando as pessoas, né? Sendo este juiz penitente. Então, o que ele faz? Ele julga as pessoas ao mesmo tempo em que ele está também se redimindo. Ele está ajudando as pessoas quando ele julga os outros, tá? A ideia dele é mais ou menos essa. Então, o que ele está fazendo? Ao contar, né, os seus problemas pessoais, né, as suas falhas de caráter e tudo mais, ele está erguendo um espelho para que aquela pessoa se enxergue também. Então, de certa forma, é isso que ele está fazendo com a gente. É mais ou menos o que Dostoiévski faz lá nas Memórias do Subsolo também. Quando você lê aquele livro, você se irrita, mas você principalmente vai se irritar porque você já pensou daquele jeito em algum momento na sua vida. Então, ele vai fazer isso aqui também. Ele vai erguer este espelho para o interlocutor numa tentativa de fazer essa pessoa entender as suas próprias falhas também. Então, esta é a missão na vida dele, né? Só que esta não é exatamente a solução final. Ele tem uma solução final que ele vai contar só no final do livro. Este é um livro curto. Ele tem 6 capítulos apenas e você lê rapidinho. Você vai se irritar com ele. Se você já leu Memória do Subsolo, você vai se irritar com ele do mesmo jeito que você vai se irritar lá com aquele cara. Mas tem um quê de galhofa aqui neste livro. Em algum momento você vai se pegar rindo. Acontece lá no Subsolo também. Então, não é para ser levado tão a sério assim este livro, tá, gente? Mas tem toda aquela questão do absurdo, né? E existe um ponto específico que vai mostrar pra gente a questão do absurdo do Camus. Então, em linhas gerais, tá? Bem resumidinho mesmo, vocês podem fazer a busca de vocês, entender direitinho essa filosofia do Camus, mas tem a ver com a questão de que o homem busca, de certa forma, uma vida ordenada, organizada, sabe aquela coisa assim, eu faço tudo direitinho, eu só espero que o mundo me retribua com tudo direitinho também. Então eu acordo cedo, eu trabalho, eu pago meus impostos, eu cuido da minha família, não sei o que lá, mas o mundo não tem essa mesma
né, reciprocidade. Então, eu acordo cedo, não sei o que, mas tá chovendo pra caramba lá fora. Ou eu vou pro trabalho, mas aí meu ônibus atrasa. Então, assim, meio que não tem como controlar. Você tenta controlar a sua vida, mas sua vida não é controlável. Então, é uma ilusão, né, esse negócio de que você controla a sua vida. E a crise existencial, né, puxando já pro existencialismo, é quando você se dá conta disso e você fica paralisado. Então, você tá num casamento que não te agrega nada, você tá num emprego que você odeia, né, quando você percebe, né, quando cai a ficha, né, você tem essa crise. Então, talvez a gente possa entender que quando ele ouve aquela gargalhada e entende, né, que ele está se sentindo culpado, né, por não ter ajudado aquela moça, talvez a gente possa dizer que a crise existencialista do Jean-Baptiste comece ali também. Mas, enfim, existe um detalhe aqui que é bem interessante, que é a respeito de um quadro, né? Ele vai chamar de painel aqui, então deve ser bem grande. É um quadro que, historicamente, sabe-se que ele foi roubado e que existe uma réplica em uma igreja, mas nem todo mundo sabe que aquele painel da igreja é apenas uma réplica. Então, o que que acontece? Como é que ele tem este quadro? Porque frequentando Mexico City, um belo dia ele vai conhecer uma pessoa que, né, que roubou este quadro, veja bem. Então ele compra este quadro deste cara e ele mantém este quadro escondido no apartamento dele. E aí é o seguinte, veja bem, isto é um quadro que representa um certo poder que ele tem com relação às demais pessoas. Primeiro, o quadro representa juízes que estão indo visitar Jesus Cristo no momento de sua acusação. Esta é a pintura que ele está mantendo em casa. E, segundo ele, é a pintura original. Como é que ele vai saber que é original e que a outra é uma réplica? Bom, enfim, você tem que confiar. Ele vai afirmar categoricamente que ele tem o original em casa. Ele até vai mostrar este original para o interlocutor num dado momento. Pois muito bem, a questão é a seguinte: ele tem, como é que vamos dizer? Ele detém um conhecimento que só ele sabe. Agora, este interlocutor também sabe, todos nós que lemos o livro também. Mas a questão é, todo mundo que está ali naquela igreja acha que aquele quadro é original, mas ele sabe que aquele não é original. Ele tem o original. Então ele tem uma, como é que vamos dizer? Ele meio que controla esta situação, veja bem. Então, você vai vendo que ele passa pela autopenitência, né? Talvez em busca de uma redenção, algo do tipo, mas ele não muda, né? Tá mantendo aquele quadro dentro de casa. De certa forma, é como se ele tivesse um segredo, né? Existe uma autoimportância aí, né? Ele deter esta verdade a respeito daquele quadro. E também o que o quadro representa, veja bem. Mas tem uma outra história também a respeito dele, que ele começa a contar no início do livro e só termina lá no final, que é a história de sua prisão durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a guerra eclode e ele resolve se alistar, só que ele não sabe direito onde ele vai se alistar, aquela coisa toda. Ele tá meio que perdido, assim, ele sabe que ele quer fazer alguma coisa, mas ainda não sabe o quê. Então ele começa a viajar, enfim, ele vai decidir como é que ele vai se posicionar com relação à guerra. Só que nisso ele acaba sendo preso pelos alemães, ele vai parar num campo de prisioneiros. E dentro deste campo de prisioneiros, ele vai ser considerado o Papa. Dentro daquele grupo de prisioneiros, né, todos estavam adoecendo e tudo mais, e o Jean-Baptiste ainda estava mantendo sua saúde. Então eles vão nomeá-lo Papa como alguém que vai sobreviver e carregar a história de todo mundo que está ali naquele grupo. Então, de certa forma, ele carregaria isso como um peso do sofrimento mesmo daquelas pessoas. Então, a culpa dele não é exatamente a culpa que ele carrega, né? Não é exatamente apenas a culpa de não ter ajudado aquela moça que se suicidou, mas também a culpa de ter sobrevivido a todos os demais prisioneiros. De qualquer forma, a solução final dele, que ele encontra para conseguir viver e conviver com pessoas e ajudar o próximo, né? Mesmo depois dele ter passado pela epifania, aquela coisa toda, é de considerar todo mundo culpado. Então, o certo é você pensar assim, não, até que se prove o contrário, todos são inocentes, né? Não, para ele é o oposto que deve acontecer. Todo mundo é culpado. Pensando assim, ele alivia um pouco a própria culpa. E ele também se sente, né, por ele ter essa clareza de pensamento, né, por ele ser um homem muito mais inteligente do que a média também, né, como o homem do subsolo também se sente, aliás. O que ele consegue fazer? Ele consegue ajudar os outros, né, porque ele tem essa consciência e ele quer, né, dentro dessa questão altruísta dele, ajudar as outras pessoas também a entenderem a sua culpa, né, enfim, carregar sua culpa de um jeito mais leve, digamos assim, para que não passem pelo momento de ruptura que ele passou. De certa forma, ele está fazendo uma coisa boa, não é mesmo? Pelo menos na cabeça dele. E o que ele está fazendo aqui também é o seguinte:
Quando ele interpela este rapaz no bar, né, no Mexico City, lá no início do livro, né, você já percebe que ele está julgando essa pessoa sem conhecê-la. E como a gente não tem as falas dessa pessoa, são 6 capítulos, eles passam pelo menos 6 dias juntos, né, ou 6 noites juntos, né, conversando. Você só lê aquilo que o Jean Baptiste está dizendo. Você não lê o que o interlocutor está respondendo. De modo que, aparentemente, né, todo o julgamento desta figura que está calada para nós está sendo feita pelo Jean Baptiste. Então ele ainda está numa posição de juiz, né, como ele mesmo se coloca aqui. E ele já cantou a bola ali, ele já disse, ó, todo mundo é culpado, né? Mas nós não sabemos pelo que o interlocutor se sente culpado. Como ele passa dia após dia, né, indo conversar, voltando a conversar com Jean Baptiste, a gente entende que está surtindo efeito. E como o interlocutor somos nós também, talvez esteja surtindo efeito em nós mesmos. Certo? Então é um livrinho para fazer você parar para pensar nas suas pequenas falhas de caráter também, né? Nas coisas que você pensa e não diz, nas coisas que você não demonstra nas redes sociais, né? Você é um justiceiro social maravilhoso, né? Com o seu teclado, o seu mouse, o seu celular na mão, mas na sua vida cotidiana, de repente você é um Jean Baptiste aqui também, de repente você foi ultrajado no trânsito, teve que engolir este sapo e vai engolindo sapos ao longo da vida toda e foi engolindo sapos ao longo da vida toda até ter um momento de ruptura e a partir deste momento algo vai se modificar aí na sua vida. É isso, meus amigos. Estava folheando o livro aqui, eu marquei uma passagem na página 64 que eu achei de novo, é muito homem de subsolo isso aqui. Ele ficava, no dia do aniversário dele, ele torcia para que as pessoas esquecessem do aniversário dele, para que ele se sentisse ultrajado por terem esquecido seu aniversário. Ele vai dizer isso aqui, ó. Por exemplo, ó, nunca me lamentava de terem esquecido a data de meu aniversário. As pessoas chegavam a se surpreender com uma ligeira dose de admiração da minha discrição, no caso, né? Todas as vezes em que as pessoas esqueciam, né? Mas a razão do meu desinteresse era ainda mais discreta. Olha só, eu desejava ser esquecido para poder lamentar-me disso a mim mesmo. Você vê, né? São pequenos autoflagelos, né? Você deve conhecer gente que é assim, fica esperando você escorregar para a pessoa dizer, olha o que você fez. Sobre a questão do quadro que ele guarda em casa, olha lá. A ideia, por exemplo, de que sou o único a conhecer o que todo mundo busca e de que tenho em minha casa um objeto que movimentou em vão 3 aparatos policiais é puramente deliciosa. Olha isso. Então ele se deleita com o fato de que só ele sabe que aquele quadro está escondido na casa dele. Olha isso aqui que interessante, ó. Agora só gosto de confissões e os autores de confissões escrevem sobretudo para não se confessar, para nada dizer do que sabem. Então ele desconfia de livros de confissões, de autobiografias. Deveria desconfiar também, ó. Quando pretendem confessar, é o momento de desconfiar. Vai se maquilar o cadáver. Acredite, sou um ourives. Então disse, basta, nada de livros, nem mesmo objetos inúteis, ou estritamente necessários, simples e polido como um caixão. Aliás, nestas camas holandesas tão duras, com lençóis imaculados, morre-se já em uma mortalha embalsamados de pureza. Então, você vai vendo, né? Ele vai para Amsterdã também como parte desta autopunição dele. Outra interpretação que a gente pode dar para o título do livro é a questão da queda do homem também depois do pecado original, depois da expulsão do paraíso, né? Enfim, também pode remeter a gente a esta queda, mesmo porque lembre-se de que ele está o tempo todo comparando Amsterdã aqui com o Inferno de Dante, né? Ali na página 108 ele vai dizer isso aqui, ó. Nessas noites, ou melhor, nessas manhãs, pois a queda produz-se ao romper da aurora, eu saio, parto numa marcha impetuosa ao longo dos canais. Então, que queda é essa que se produz ao romper da aurora? Inclusive eu anotei aqui como sendo a única passagem que contém a palavra queda. Se essa palavra apareceu anteriormente, me escapou durante a leitura, mas eu anotei isso aqui. Aparentemente, ele compreende sua queda, né, o peso de que algo está muito errado, não é mesmo? Ao amanhecer, ao romper da aurora. É mais um dia, né, que ele precisa viver, não é mesmo? Carregando a culpa dele. Ao mesmo tempo que aparentemente ele não carrega culpa nenhuma, ele vai vivendo, vai julgando os outros, não é mesmo? A frase final do livro também é bem interessante, ele vai dizer isso aqui, ó. Tranquilizemo-nos. É tarde demais agora. Será sempre tarde demais, felizmente. Bom, meus amigos, este aqui é mais um daqueles livros que vai te incomodar durante a leitura, porque o narrador
tenta ser o mais honesto, ele se propõe a ser o mais honesto possível. Ele, inclusive, vai mostrar pra gente o seu grande segredo, que é aquele quadro, né, roubado, guardado dentro de casa. Na verdade, o esquema aqui é como ele comprou o quadro de alguém que o roubou, né, ele não se sente culpado pelo roubo, né, ele sabe que é errado ele manter aquele quadro ali pra si, mas pelo menos não foi ele que roubou, é aquela coisa do ladrão que rouba ladrão. Então esta culpa ele não carrega. Ele tem aquele quadro como um símbolo de que olha o que eu sei, mas ninguém sabe. Ao contrário da questão da queda em si, enfim, da ruptura que ele sofre e o que acontece com ele depois disso, então esta queda ele compartilha. Esta queda ele quer que os outros também resolvam em suas vidas, né? No final do livro ele vai até dizer pro cara, né? Quando ele finalmente entende, né, que aquele cara poderia, depois que ele mostra o quadro, ele começa a pensar, mas será que esse cara é policial? Né? Aí ele diz, não, você não é policial não, você é advogado também. Eu sempre soube que nós éramos farinha do mesmo saco. Né? Ele vai dizer alguma coisa assim no final do livro. Então ele reconhece, né? Bolinha anda com bolinha, gente, não tem jeito. Então ele reconhece o outro. E é isso, meus amigos, né? Nós temos aqui mais um daqueles livros que se propõe a levantar um espelho aí na sua frente, né? E fazer você pensar a respeito da sua própria vida, das suas próprias quedas cotidianas, né? Aqui ele cai, né, todas as vezes em que ele precisa levantar e viver mais um dia, por causa da culpa que ele carrega, veja bem. Aliás, das culpas, né? Tanto a questão ali dele ter sobrevivido aos prisioneiros, quanto a questão dele não ter ajudado aquela moça que se suicidou, enfim. A risada de escárnio, mas alguém sabe o que eu fiz ou o que eu não fiz. Então enfim, é um livro bem interessante aqui. Perceba que não tem nada demais, não é um livro de ação, é só uma conversa. Então você vai lendo sobre essa figura. É um livro que eu acho que se você ler logo na sequência ali do Homem do Subsolo pode pesar um pouco, porque você vai identificar muitas semelhanças, né? Ou você pode simplesmente fazer aí um trabalho de comparação entre esses dois livros, eu acho que vai dar super certo, viu? Fica aqui a recomendação de mais um livraço do Camus. E é isso então, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra o link para os perfis literários, aliás, os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.